Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 19 de outubro, nesse mês missionário, vamos intensificando nossas orações, pedindo para que, de fato, o Espírito Santo nos ilumine, porque pelo nosso batismo, todos nós somos convidados a sermos missionários. E hoje a Igreja celebra outro grande missionário, São Paulo da Cruz, que foi um sacerdote italiano que fundou a Congregação dos Missionários Passionistas, que tem como objetivo principal meditar e pregar sobre a paixão e a morte de Jesus Cristo, promovendo assim a devoção à Santa Cruz como fonte de salvação. A Congregação Passionista continua o seu trabalho de evangelização em todo o mundo. São Paulo da Cruz morreu em outubro de 1775 em Roma. Ele foi canonizado pelo Papa Bento XIII. E nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, os versículos de 47 a 54. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Pois bem, irmãos e irmãs, rejeitar a quem foi enviado por Deus e rejeitar a própria conversão, Jesus está caminhando para a Jerusalém, onde viveria intensamente a sua condição de rejeitado e desprezado. Por isso o fizeram sofrer e muito, mas ele continuou fiel ao projeto do Pai e seu amor pelo Pai por nós fez com que ele enfrentasse as mais absurdas das adversidades e os homens que o julgaram e o condenaram diante da realidade que ele viveu antes da sua paixão e morte. A cruz é o ápice
da rejeição e também o topo do amor mais sublime e de Deus para com todos nós. E por que seremos ingratos para com Deus? Jesus fala contra os mestres da lei que, por apego às suas próprias ideias religiosas, se tornaram incapazes de compreender a mensagem da Escritura e muito menos capazes de aceitar as palavras de Jesus. Pior ainda, com suas interpretações em geral rigorosas, tentavam impedir que o povo pudesse aceitar a pregação libertadora de Jesus, que ensinava um novo jeito de viver. Jesus hoje está muito duro. A sua impressão é que Jesus não simpatizava muito com os escribas e fariseus, mas não é bem assim. Uns deles se encarregavam de estudar a lei para ensiná-la ao povo, pena que o faziam se não de acordo com os seus interesses e sim os interesses dos governantes. Os fariseus eram homens muito piedosos e observantes. Acabavam-se tornando-se obcecados pela letra da lei, ocultando o seu espírito. Os dois grupos, escribas e fariseus, juntam um mesmo ponto de vista, ou seja, a lei antiga ou a lei de Moisés era muito importante para eles. Naturalmente, acontece as mesmas coisas muitas vezes e as normas canônicas, litúrgicas e morais, por vezes, tornam-se absolutas. Quando isto acontece, perde a sua finalidade humanizadora e libertadora. Perde-se de vista o ser humano e seus problemas e conflitos. Sua realidade, por isso, sem desconhecer que a lei é importante para garantir a convivência e a salvação, a dignidade do ser humano e humanizar o nosso mundo, o fundamental, o importante é a pessoa humana. E não nos esqueçamos de que toda a realidade vivida por aquele povo naquela ocasião, muitas vezes se repete nos nossos dias, até mesmo dentro da nossa igreja. Portanto, irmãos e irmãs, não sejamos homens e mulheres cumpridores de leis por cumprir, mas vendo no cumprimento do nosso dever cristão de viver o amor, a caridade, o perdão, a fraternidade, cumprimos toda a lei, porque o amor cobre todas as nossas limitações. Vamos, portanto, prosseguir orando, pedindo pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências, pelas pessoas que nos pedem orações. Nós estamos vivendo esse mês missionário. Quantas oportunidades nós temos para viver a graça do perdão, do amor, da caridade, da fraternidade entre nós. Lembremos sempre de nossos irmãos os enfermos, os profissionais da saúde, os que nos pedem orações, e que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém.